Agora, dando seguimento ao nosso evento, convidamos para proceder com a segunda palestra desta noite sobre propaganda eleitoral no período de pré-campanha e campanha eleitoral, convenções e registros de candidaturas. Convidamos o Dr. Welson de Almeida Oliveira Souza, advogado, membro da Comissão Nacional da Associação de Advogados, especialista em Direito Eleitoral e presidente da Comissão de Relacionamento da OAB Piauí com o TCE Piauí. Dr. Welson de Almeida Oliveira Souza é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, mestre em Direito Constitucional pela Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, com cooperação internacional na Fundação General Universidade de Granada, Espanha, doutorando pela Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense do Direito Público, formação executiva em Compliance pelo INSPER, presidente da Comissão da OAB de Regulamento com os Tribunais de Conta, autor e coordenador do livro Procedimento Administrativo Tributário do Piauí e do livro Improbidade Administrativa, a responsabilidade do prefeito por atos dos secretários, uma investigação jurisprudencial, e membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados e também professor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui na Jornada de Conhecimento do Tribunal de Contas. Eu acredito, conselheiro Cleber, que essa seja a minha 7ª. Eu espero não estar repetindo o mesmo tema em todas as palestras, então na de hoje eu venho trazendo só julgados recentes do ano 2024. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer para vocês que vocês estão tendo uma oportunidade única de ouvir o conselheiro Cleber, de ouvir o conselheiro Jailson, com as suas experiências diárias, com as suas experiências profissionais, pessoais e também políticas. Isso tudo é extremamente relevante para a administração pública que vocês fazem parte. E depois de hoje, depois da brilhante palestra do Dr. Marcos, a gente amanhã vai ter diversas outras palestras dos melhores auditores do nosso país. Auditores extremamente bem preparados e referências não só no nosso estado, mas fora dele. Posso dar como exemplo o Dr. Hinaldo, Dr. Auricélia, doutora Sandra, que eu já tive a oportunidade de presenciar a palestra deles, e é extremamente proveitoso o que eles trazem de exemplos concretos e da legislação do dia a dia, que todo dia muda. Então hoje eu vou falar sobre propaganda partidária, convenção, registro de candidatura. Mas vou ser bem breve. Vou trazer só casos concretos para que a gente possa conversar. Dr. Marcos falou que a audiência eleitoral é a mais chata, concordo com ele. De fato, quando nós vamos com a audiência, nós vamos com a intuição de sempre buscar a igualdade. Então a gente desconfia de todas as testemunhas, inclusive das nossas. Então a gente acaba por impugnar todos eles. Por quê? Principalmente em cidades pequenas, todo mundo é primo de alguém, todo mundo é filiado ao partido do prefeito, ou do ex-prefeito, ou do opositor. Então sempre há uma vinculação. Mas eu posso lhe falar, doutor Marcos, melhorou bastante. Em 2012, eu fiz uma audiência, porque não é agravada, é ainda no QQQ, toda digitada, que ela começou às 2 horas da tarde e terminou às 10 horas da manhã, de maneira ininterrupta, porque a audiência eleitoral tem que ser una. Só pode ser feita de uma maneira só, de uma vez só. E aí a gente teve uma paradinha, do Dr. Mário na época, juiz nessa cidade, nos deu 1 hora para a gente comer uma pizza, comemos uma pizza e voltamos para a audiência. Hoje melhorou, hoje a audiência está durando ali umas 5, 6 horas, porque é gravada, mas mesmo assim é extremamente trabalhosa. Para evitar isto, o Tribunal de Contas está trazendo o Dr. Marcos para palestrar, fez o convite para que eu possa trazer também algumas dicas de como prevenir esse tipo de sanção, esse tipo de situação que muitas vezes chega a ser até constrangedor a audiências como essas, bem longas e bem
bem cansativas. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui sobre propaganda partidária. O que eu quero que vocês entendam? O que tem de novo? E eu posso falar de novo de 2018 para cá. Nesse tempo, a gente teve um presidente da República que ele foi eleito sem tempo de TV e sem tempo de rádio, só na rede social, só no celular. E por aí a gente tem diversos exemplos, inclusive no nosso estado, de prefeitos eleitos utilizando essa rede social. E diante disso, a Justiça Eleitoral se deparou com diversas novidades. Diversas. Dentre elas, a rapidez da pulverização da informação. Mas da desinformação, conselheiro Kleber, que é o principal problema, da fake news. Olha só como isso é problemático. Como combater uma fake news? Eu fiz um artigo que está na revista desse ano do TRE, Tom Marcos, revista do TRE 2024, tem um artigo meu que foi selecionado, que eu falo exatamente isso. Olha só, é lançada uma fake news hoje, quarta-feira. Tu liga para o teu advogado, na quarta mesmo. Ele passa a madrugada fazendo a ação. Protocolo na quinta de manhã. O juiz eleitoral ele é bem rápido. Ele julga quinta tarde. Passou um dia inteiro. Essa fake news já pulverizou em todos os WhatsApp de uma cidade pequena. O efeito negativo já está feito. Então o que eu falo? A justiça eleitoral ela é rápida, ela é célere. Quando começam os registros de candidaturas, o Tom Marcos está aqui para confirmar, o TRE e os juízes eleitorais, eles só começam a julgar basicamente de réu preso, ações de réu preso e ações eleitorais, para dar essa celeridade. Mas para aqueles que vão ser candidatos e estão aqui, tenham em mente um tripé: o jurídico, o contábil e o marketing. Por que o marketing? Porque saiu a fake news, naquele mesmo dia é importante que você dê a sua resposta, dê a sua versão. Não espere tanta justiça, a justiça vai vir 2, 3, 4 dias depois. E você publiciza isso para reforçar mais aquela primeira versão. Tem candidatos aqui, tem amigos aqui que já caminharam com a gente em outras legislaturas. Conheço o Wilson desde 2015, mas estou vendo amigos aqui de Alvorada do Burguera também, doutor Wagner. Já fizemos campanhas e reeleições lá. Então, eles sabem do que eu estou falando. É importante esse tripé estar bem alinhado. E principalmente para essa eleição. Porque essa eleição tem uma coisa que vai mudar a forma de fazer a eleição nos próximos anos, que é a inteligência artificial. O que é inteligência artificial, pessoal? Dr. Zosmo amanhã vai explicar de uma maneira bem mais clara do que eu sobre essa comunicação. Mas eu estou aqui só para dizer para vocês o que está acontecendo nesse ano de 2024 junto ao TRE. Tem candidato falando coisas que ele nunca falou e ele está mexendo a boca com a voz dele, mas ele nunca falou aquilo. E está saindo isso. Olha como é complexo para a gente demonstrar isso para o judiciário. Então você tem que ter um marketing atento. Isso tem como combater? Tem como combater. Mas vai demorar um pouquinho. E eu demoro um pouquinho, 4, 5 dias. Outra situação. Uma coisa que você falou lá em 2002 e é colocado como fosse você falando em 2024. Você falou de fato. Isso não é fake news. Mas isso é o que a Justiça Eleitoral chama de desinformação. E deve ser punido também. Então isso vale para vocês, candidatos, e para os concorrentes de vocês também. Fiquem atentos. Fiquem atentos a esse tipo de situação. Sabe por quê? A Justiça Eleitoral não proibiu usar a inteligência artificial. Mas se ela for usada de maneira benéfica, que tenha o registro. Estou utilizando inteligência artificial. Tem que ter esse registro na sua publicação. Seja no feed do Instagram, seja no banner, seja no vídeo que você vai colocar na internet. Usou inteligência artificial, coloque. Vou dar um exemplo para vocês, ano 2024, estado do Piauí. Ele fez um bonequinho, um candidato a prefeito. E o bonequinho dançava, cantava e falava as propostas e a história de vida dele.
Está tudo certo nesse período de pré-campanha, porque o que não pode no período de pré-campanha? Pedir voto, certo? O resto pode. Então ele fez o bonequinho contando a história de vida dele, a animação e tudo, discurso ok, a música ok, não tinha palavras mágicas, não tinha voto, não tinha nada. Mas foi mandado retirar por quê? Porque não tinha um aviso que foi utilizado a inteligência artificial lá. Então vocês têm que ter esse cuidado, porque senão entra na questão da propaganda irregular. Não é propaganda antecipada, não é compra de voto, é propaganda irregular, porque faltou o aviso para a população entender que ali foi utilizada a inteligência artificial. Esse é o ponto. Segundo ponto, em 2022, nas eleições gerais, a gente vivenciou a utilização de WhatsApp para o repasse de informações do candidato. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o que a Justiça Eleitoral falou? Eu não posso usar robôs para fazer isso. E como é que eu identifico que é um robô ali? É quando a pessoa conversa contigo e ela já te dá as opções para tu responder. Então, eu estou falando com um robô ali. E a utilização deste robô é vedado pela Justiça Eleitoral nas eleições de 2024. Em 22, pode. Em 24, não pode. Se você é candidato, se você é apoiador de um candidato, que tenha sempre um humano conversando com o eleitor. Essa é a exigência da Justiça Eleitoral. Outro ponto que eu queria tratar com vocês. Welson, todo mundo está falando isso. Não posso pedir voto até dia 15 de agosto. A partir do dia 16, eu devo pedir voto. Mas eu posso pedir o apoio, eu posso usar a hashtag Tamo Junto, eu posso usar Conto com Vocês. E aí vou trazer a minha experiência de advogado, que diferentemente do Dr. Marcos, eu posso entrar no caso concreto. E eu vou dizer para vocês, nós temos sentenças que diz, não, Tamo Junto é uma expressão jovial, tá tudo ok. Mas tem outros juízes que entendem, não, Tamo Junto, de acordo com o contexto na legenda, está tratando o estado mental do eleitor, que é um pedido de voto. Então, se você puder evitar, aqui é um conselho de advogado de um amigo, essas palavras no discurso e na legenda de vocês, apoio, conto com vocês, estamos juntos, porque é o seguinte, nós somos 224 municípios, são 224 eleições, nós temos 83 zonas eleitorais, do Marcos, por aí, 83 juízes, vamos dizer que seja isso, 83 cabeças diferentes, para entender se aquela palavra é mágica ou não. Então, se você puder evitar o que nós chamamos de palavras mágicas, evite nos seus discursos, evite nas suas legendas do Facebook, do Instagram, evite nas suas mensagens do WhatsApp, pedindo o apoio. Esqueça a palavra apoio. Conheça as minhas propostas. Aí é com o marketing de vocês e com a criatividade de vocês. Mas eu digo para vocês que já teve candidato que foi multado por causa dessas palavras mágicas. Tanto em 2022, como agora em 2024. Então o que eu posso fazer agora? Welson, eu consegui o apoio de uma liderança política. Eu posso dizer que ele fez uma adesão à minha pré-campanha? Posso. Eu posso publicar essa minha reunião? Posso. Agora, nessa reunião, já pode ter o meu cargo? Já pode ter o meu número de carro? Não pode. Mas pode estar você, abraçado com os cidadãos, com os eleitores, e dizendo, hoje a gente teve uma adesão de uma liderança política da minha cidade. Isso pode. Então, é cuidado com a redação que vocês vão utilizar. A declaração de apoio agora, ela não é vedada, mas ela precisa ser ajustada quando for publicada. Por isso que eu falei do tripé. Tem que ter um marketing, tem que ter um jurídico para ficar conversando. Então é importante que vocês tenham essa interação e esse cuidado. Imagina uma campanha hoje, ela já é cara.
Imagina você começar devendo a justiça eleitoral, que não vai lhe dar um voto. Pelo contrário. Então, é bom evitar, é bom usar a sua criatividade para isso. Outro ponto que a gente pode tratar sobre propaganda eleitoral, isso voltado um pouco para os casos que o Dr. Marcos falou, das condutas vedadas do gestor público. Desde segunda-feira, Dr. Wagner, eu recebi de 4 prefeitos diferentes, um print do Instagram do município de São Luís, do Maranhão, capital. Ele dizendo o seguinte: estou tirando o meu Instagram institucional do ar. E aí todo mundo, 4 prefeitos me mandaram: eu tenho que tirar meu Instagram do ar? Se quiser, pode tirar. A partir do dia 6 de julho. Mas, o que eu posso a partir do dia 6 de julho? Eu só posso colocar lá informações de serviços essenciais. O que é um serviço essencial? As aulas vão retornar dia tal. Tem um posto de vacinação em tal lugar. Isso são serviços essenciais. O que não é serviço essencial? Vou inaugurar uma obra. Não é essencial. Eu vou inaugurar a reforma da escola. Não é essencial. Eu fiz uma festa e eu contratei a banda tal. Não é essencial. E isso é publicidade institucional em período vedado. Então o que o gestor lá em São Luís decidiu? Eu não quero dor de cabeça para mim. Vai que a minha equipe de marketing publica algo que não é. Me mandou tirar o Instagram. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ainda em 2020, entendeu que o Instagram institucional é um anexo da Prefeitura Municipal. Então tudo que você coloca lá é como se você estivesse fazendo isso dentro da Prefeitura. Então é um cuidado que você tem como gestor e é um alerta que tem você como opositor ou eleitor para ficar atento ao que o administrador público está fazendo. Mas aí já vem uma pergunta: a minha cidade faz aniversário em agosto, minha cidade faz aniversário em setembro, eu vou poder ir para a festa? Eu sou prefeito, eu vou poder ir para a festa? Pode ir para a festa. Se você for candidato à reeleição, você não pode subir no palco, mas você pode ir para a festa. Você pode ir lá tomar sua cerveja, você não vai subir no palco. Por quê? Porque a partir do dia 6 de julho, o gestor público, candidato à reeleição, ele não pode estar em local de protagonismo, em eventos bancados pela administração pública. Pois como o conselheiro Kleber falou, como o Dr. Marcos falou, aqui a legislação eleitoral busca a igualdade, busca o respeito à paridade das armas, ou seja, todo mundo tem que concorrer com as mesmas armas. Então este é o ponto. No início da palestra do Dr. Marcos, ele falou em ética. Ele deu uma dica importante. Ficou na dúvida? Não faz. Ficou na dúvida? Não posta. Foi isso que ele deu a dica no início, quando ele falou em ética. Poxa, isso está ferindo algum princípio teu? Então recua. Ou então liga para o teu advogado e pergunta se pode ou não pode. Também é um caminho. Então façam isso, façam esse exercício. Isso aqui eu vou estar utilizando a administração pública para me enaltecer? Vai estar usando. Então não faz. Sabe por quê? O Marcos falou o seguinte: para a conduta vedada, em todas as minhas defesas, do Marcos, eu uso a questão da inexpressividade. Eu ainda luto por isso, por uma questão de convicção, mas também porque eu sei que lá em cima, ou dependendo do magistrado, ele vai diminuir a multa, mas vai ter multa. No mínimo, dependendo do tamanho do problema, é cassação de mandados. Porque essa questão da proporcionalidade, ela é só válida quando eu falo em abuso de poder econômico ou político. E as condutas vedadas feitas de maneira reiterada se configuram no abuso de poder econômico entrelaçado com político. Então a possibilidade de cassação
é gigantesca. E aí é onde entram os órgãos de controle, MPF, MPPI, Tribunal de Contas do Estado. Sabe por quê, gente? Porque numa ação eleitoral, se o juiz quiser, se o promotor quiser, se o advogado da oposição quiser, ele pode pedir em diligências, ou até mesmo para a construção de provas, documentos para esses órgãos de controle. Aí o doutor Hinaldo, que é diretor responsável pela Folha, ele sabe de tudo. Ele sabe quantas pessoas vocês contrataram naquele período que não podia contratar. É só pedir. Ele pode, mas ele deve informar. E aí o problema está feito. Por isso que se deve ter esse cuidado. Por isso que se deve ter esse alerta. Contratações a partir do dia 6 de julho. Somente se for para substituir alguém. E se aquele serviço for essencial. E ainda assim eu tenho que justificar internamente, administrativamente, junto com o meu controle interno. Então, quem quiser remover, tirar a gratificação, tal, até dia 5 de julho, mais conhecido como depois de amanhã. Certo? Depois, até 31 de dezembro de 2024. Perdi a eleição, eu vou demitir todo mundo. Você fica inelegível. Conduta vedada. Então, é esse o cuidado que vocês precisam ter. Então, eu estou falando aqui de publicidade institucional, falei um pouco do que é que os candidatos podem e não podem, e aí eu vou começar a conversar com vocês sobre convenção. E aí o que eu queria dizer para vocês? Welson, na convenção eu posso fazer um cartaz desse tamanho? O que é que vocês acham? Eu acho que é. Na convenção eu posso. No comitê eu posso? Dentro do comitê eu posso. Agora, fora da convenção não. Fora do comitê também não. Entenderam? Certinho? Convenção, o que eu posso? Eu posso levar um cartaz com o meu número? Não posso. Porque é na convenção que eu vou escolher o meu número e vou ser escolhido como candidato. Até lá eu sou pré-candidato. Então, mas eu posso levar meu nome? Welson Oliveira. Posso. Posso fazer uma faixa com meu nome e com minha foto? Para a convenção? Posso. Mas eu não posso colocar meu número. Welson, mas eu posso colocar o meu nome e a sigla do partido? Pode. Por quê? É um evento partidário. Tá. Welson, vou receber em torno de 1.000 pessoas. E aí vem gente do interior. Todo político fala assim, amenizando. Vem gente do interior para me prestigiar. E aí eu mandei matar 2 boi, mandei separar 2 caixinhas de cerveja, tem 3 fardos de refrigerante, mas é só para eles lancharem. Não pode. Principalmente quando eu falo em bebida alcoólica. Bebida alcoólica, a Justiça Eleitoral já entendeu que é abuso de poder econômico. Se for um copinho de cerveja, se for uma caixa de cerveja. É abuso de poder econômico, bebida alcoólica. Mas quando os candidatos, os clientes ligam para a gente e falam o quê? Café e peta. Ponto. Café e peta. O resto o povo não vai. Paciência. Se você quiser ganhar a eleição e ser diplomado e levar café e peta. E água, para botar um bebedorzinho lá. Não tem erro. Entendeu? Não vai dar problema. O cara pode filmar, tirar foto. Não vai dar problema. Mas lá é só quem eu conheço. É só meus amigos. Gente, eu recebo todo dia. Estava ali. Ouvindo do Marcos, mas estava recebendo print de grupo de 5 pessoas que vocês pensam que estão só os conhecidos, mandando para mim para entrar com a ação. Ou então para me defender. Cuidado, gente, com o que vocês precisam nos grupos de vocês. Vou dar um exemplo. Maio, mês de maio, na cidade do norte do estado.
Prefeito, candidato a prefeito, ele é ex-prefeito, vou ver como é que eu estou. Fez uma pesquisa, não registrou, não sabia como é que ia sair, se saiu bem. Se saiu com 10 por na frente, você viu, claro. Não, aí pegou, botou no grupozinho que era ele mais 4 amigos. Um dos amigos ficou empolgado, mandou para namorar, a namorada mandou para o amigo, que não sabe que diabo de amigo é esse, e pulverizou na cidade, multa de 53 mil reais. 53 mil reais. E a multa mínima de pesquisa. 53 mil reais. Imagine você começar uma campanha devendo 53 mil reais. Não é complicado? Então tá aí o primeiro ponto. Cuidado com o grupo de WhatsApp. Muito cuidado com o grupo de WhatsApp. Professor, diga lá. com licença. E se tiver, por exemplo, um patrocinador, vamos dizer assim, que diga assim, rapaz, eu vou patrocinar esse evento aqui na convenção, R$1 milhão em benfeitorias. Pois é, por um exemplo, salgados, refrigerantes, tudo, e aí, pode? Convenção não é lugar de distribuição de comida. Não é. Eu pensei que tu ia falar dos patrocínios de camisas de futebol que eu estou recebendo todo dia. Aí, patrocínio de camisa de futebol é o seguinte: está cotizado, tem mais de um patrocinador, não vejo problema. Entendeu? Porque aí não entra na questão do abuso. É igual a questão do jingle. Elson, eu posso fazer um jingle que o cara canta a minha história de vida, que fala das minhas propostas? Pode. Só não pode pedir voto. Só não pode ter a palavra voto. Elson, eu posso fazer minha figurinha como pré-candidato no WhatsApp? Pode. Eu não posso botar igual eu estou recebendo aí do cara que levanta a placa voto certo. E a cara dele. Tem a palavra voto, gente. Tem a palavra voto. Esqueçam a palavra voto até dia 15 de agosto. Nossa, mas é difícil subir em cima de um palanque, ver aquele povo todo gritando meu nome, com a bandeirinha. Se pedir o voto, vai ter multa. Nossa, mas o presidente da República veio aqui e falou em voto. Vai ser multado. Não tem pra onde correr. Vai ser multado. Então, tenham cuidado com o discurso de vocês. Esse é o ponto. Tenham cuidado com o discurso de vocês. Outra questão, enquete. Vamos lá. A partir do dia 16 de agosto, não pode enquete, de jeito nenhum. De qualquer jeito, não pode. Tá? 16 de agosto não pode. E antes, se você pegar uma enquete, fizer no seu Instagram uma enquete e jogar no grupo, olha a pesquisa que nós fizemos. E é uma enquete. Você usou a palavra pesquisa, você vai ser multado. Por publicação de pesquisa. E qual é a multa da pesquisa que eu falei? A mínima, 53 mil reais. Mas se você botou no Instagram, publicou no Facebook, botou feed, botou no WhatsApp, imprimiu, entregou para os colegas, aí é 120 mil reais. Entendeu? Então cuidado com pesquisa, gente. Pesquisa só se deve publicar aquela registrada. Tá bom? Somente a registrada. Eu tenho uma dúvida sobre essas pesquisas de Instagram, aquelas pesquisas que são feitas em stories, ou até mesmo no Twitter, que as pessoas colocam, também dá multa? Dá, porque isso é enquete. Enquete, né? Isso até dia 15. E aí eu não posso publicar como pesquisa. Tá bom? Então, diga lá, presidente. Por exemplo, nós somos vereadores até o dia 31 de dezembro, correto? Nós temos que fiscalizar, é a nossa função, fiscalizar as obras construídas pelo nosso prefeito com recurso público. Mas também nós estamos numa pré-campanha e também vamos entrar na campanha eleitoral a partir do dia 25, agora do mês que vem, depois das convenções. Então, uma pergunta: o prefeito vai fazer uma obra. Nessa obra, ele vai inaugurar essa obra, ou que ele vá uma visita nessa obra lá,
E nós podemos utilizar, como várias coisas públicas são vetadas, nós podemos utilizar como vereador e não como candidato ou pré-candidato, usar um bem público, por exemplo, um carro público que a Câmara tem para poder acompanhar o prefeito e fiscalizar essa obra em tempo real? A pergunta do presidente é muito boa. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu continuo sendo vereador, então eu posso ir lá na obra do prefeito para fiscalizar a obra? O que é que vocês acham? No dia dele estiver lá. Vamos lá. Será que o senhor, aí é uma pergunta que ele faz, vai publicar que está fiscalizando ou que ali é uma grande obra para o município de Uruçuí? Se você estiver fazendo a fiscalização e publicar como fiscalização, sem problemas. Mas veja só, olha como, mas é certeza, mas isso aí é uma certeza. O senhor vai responder. Certo? Nós vamos defender, mas o senhor vai responder. E por que eu digo que o senhor vai responder? Porque alguém vai ver o senhor lá na obra, certo? Junto com o prefeito, caminhando em cima dessa obra. Alguém vai tirar a foto, vai dizer: meu vereador Nemésio, com mais uma obra que vai publicar. E o senhor vai estar lá na obra. E o artigo 73 fala que não pode estar. O senhor vai responder. Se vai ganhar ou não é outros 500, mas o senhor vai ter que ir atrás de um advogado para lhe defender. Outra pergunta. É notável e é também de conhecimento de todos que bastante obras construídas pelos prefeitos municipais, também em Uruçuí aqui, falando sobre Uruçuí, nós temos obras onde o vereador fez um indicativo, pedido de providência, vamos dizer assim, nosso prefeito vai dizer: solicite a obra que eu vou construir a obra. E aí o vereador solicita. Aí uma pergunta: a partir dessa pré-campanha ou da campanha eleitoral, eu posso pegar o transporte da Câmara Municipal, chegar na obra, filmar a obra fora de prefeito, fora de qualquer coisa, e dizer: essa foi uma obra solicitada pelo vereador fulano de tal, sem falar, sem pedir voto, ou sem dizer que eu sou candidato ou pré-candidato? Vou perguntar ao vereador: olha o que ele está dizendo. Welson, fui eu que consegui essa obra, com o prefeito, com o deputado dele, com o deputado federal dele, com o senador. Isso é verdade. Vocês concordam comigo? Ele pode dizer que aquela obra foi ele que conseguiu? Hoje, eu posso pegar o vídeo lá na obra, hoje, e dizer: ó, essa obra aqui eu consegui porque eu bati lá no gabinete do deputado federal fulano de tal e eu consegui trazer ela para cá. Foi meu pedido, pelo bem do povo de Uruçuí. Hoje, ele pode. Ele não está pedindo voto, ele está dizendo o que ele conseguiu fazer. Isso pode. Olha só, a partir do dia 6 de julho, as orientações que eu dou aos meus clientes: que não pisem na obra. Certo? Que não pisem na obra. Certo? Que não pisem. Dr. Wagner já é reeleito. Para ele não tem a vedação. Mas para quem vai para a reeleição na obra, tudo via subjetivo. Welson, mas eu posso fazer um vídeo lá no meu gabinete, na minha casa, no meio da rua, dizendo: ó, essa obra fui eu que consegui. Eu posso mostrar, quando começar a campanha dia 16 de agosto, dizendo que fui eu que consegui aquela obra, mostrar imagens no meu Instagram, no meu Facebook? Eu posso. Eu só não vou querer que o senhor vá na obra. Por quê? O senhor vai querer tirar uma foto em cima do trator, o senhor vai querer tirar uma foto em cima da pedra fundamental, o senhor vai querer tirar uma foto se utilizando da estrutura física. Eu estou falando do senhor, desculpa, não estou falando do senhor, eu estou falando de casos que eu já vi. E tudo isso é enquadrado no abuso. Entendeu? Então esse é o cuidado. Eu posso falar que eu que consegui aquela obra? Posso. Agora, durante o período vedado, na campanha,
mas eu não quero que o senhor vá para a obra. Mas se o vereador ou o candidato ele já foi na obra um ano atrás, ou qualquer tempo, e fez o fio, Tranquilo. ele pode utilizar esse fio? Pode, portanto que ele explique que aquela visita que ele fez foi fora do período vedado. Aí tudo é uma questão de legenda e discurso. Tá? O Elcio, o prefeito aqui, ele pode ir na obra, porque ele já é eleito. E eu sou um vereador da base, gosto dele, quero bater palma. Eu posso ir para lá para a inauguração? Você pode, mas você não vai ficar em local de protagonismo. Você não vai cortar faixa, você não vai estar lá do lado do prefeito, você vai estar aqui, ó, assistindo ele, junto com o povo. Certo? E eu estou lhe dizendo isso porque nós temos um caso, 2016, eleições de 2016. No dia, na época lá, era 2 de julho, o prefeito inaugurou 2 coisas. Uma piscina no cais, e um campo de futebol que ele só deu pontapé. Foi caçado 4-3. 4-3 no TRE, 4-3 no TSE. Porque ele esteve no dia 6 de julho, lá na época 2016, era 2 de julho. Entendeu? Essa visita pode ser julgada? A visita Essa visita. Ele só estava aqui junto com a população. pode, dizendo que foi lá para prestigiar. Ele pode, boa pergunta. Ô, meu amigo Elcio, me permita, E aí não. e doutor Márcio também, porque eu vou ter aqui um pouco de sentimento de juiz, principalmente em função da colocação do vereador. Eu fico sempre imaginando que, ao apreciar uma situação como essa, vem um sentimento. O vereador passou a vida inteira tendo à disposição do cargo e o dever de fiscalizar a obra pública. Mas, durante os 3 anos que antecedem o ano eleitoral, não foi nenhuma vez. Mas no ano eleitoral, aí ele... E aí, com o sentimento de juiz também, eu vou aqui, doutor Márcio, me sentir agora como um cidadão. Porque o cidadão e as instituições, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o município, que eu gostei, tudo vive em função das pessoas. É por isso que nós existimos. Em função das pessoas. E as pessoas, eles têm um poder político. E nesse poder político, todos nós somos iguais. Não interessa se homem ou mulher, ou outra opção sexual. Não interessa se branco, preto. Todos nós temos o mesmo valor, um voto. E é com esse sentimento de cidadão que a gente tem que garantir a rigidez do processo eleitoral, a paridade das armas. Então, esses argumentos, essas formas de defesa, quando a gente tem esse sentimento de juiz, é nisso que a gente tem que preservar, a rigidez do processo eleitoral. E aí, doutor Marcos, o 120 pode ser 240, pode ser realmente para fazer valer a rigidez do processo eleitoral e o nosso direito de bem escolher os cidadãos que serão nossos representantes. Toda escolha nossa tem consequência. A escolha política é a maior das consequências. Então, todos nós temos esse sentimento de juiz, para garantir a rigidez do processo eleitoral. Me permita essa colocação só para eu deixar bem claro. Com esse sentimento, eu me apercebo que muitas vezes, nas câmaras municipais, o ano todinho, os 3 anos, o que foi que se votou? Quase nada. O que foi que se fiscalizou? Quase nada. Mas no ano eleitoral, todo mundo se desdobra em ser o melhor dos representantes desse povo. Era isso. Doutor Hinaldo, sempre assertivo nas suas colocações, e é exatamente isso que o juiz faz. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado com as contratações também de pessoas e com a forma de atuação. Por quê? Porque é o comparativo que a gente faz ao longo dos últimos 4 anos. Aí eu dou um exemplo para vocês. Na Semana Santa, recebi muito uma pergunta: posso doar peixe pelo município? Posso doar peixe pelo município? E aí a minha pergunta é sempre a mesma: todo ano o senhor faz isso? Fiz. Não está doando. Nós temos uma lei que permite essa doação na assistência social? Tem. Vou doar. Agora, não, doutor, não fiz nos últimos 3 anos. Abuso de poder econômico.
Outro exemplo que eu tenho que dar aqui, Welson, eu posso contratar mais pessoas esse ano, aumentou meus recursos e tudo, vou obedecer os limites fiscais e tal, da LRF, como muito bem colocado, vou atender os outros índices que o conselheiro Jair falou, de educação, saúde. Mas espera aí, para eu contratar mais eu preciso de uma justificativa. Aumentou o número de hospital? Aumentou o número de escolas? Esse é o ponto. Porque se eu não tiver essa justificativa, o que é que vai se entender? Se contratou por uma razão, para uma finalidade, que não é a pública, que não é o bem social. Então aí dá o abuso. Agora, vou trazer para vocês um caso concreto, que já está em trâmite uma ação nesse sentido aqui na Justiça Eleitoral. Houve um acréscimo de contratações no setor de educação. Mas por que, conselheiro Jailson? Tem a questão da política pública das escolas integrais. Aí sim, eu tenho uma justificativa baseada numa lei, baseada num fato. Olha, se eu estou tendo uma escola integral, eu preciso de mais professores, de mais monitores. Obviamente sem excesso. Mas eu já tenho. Mas já tem prefeito que eu considero de maneira desrazoada respondendo a esse tipo de ação. Mas eu entendo que o prefeito tem direito e vai acabar ganhando, porque ele vai ter justificativa. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, eu estou com escolas em tempo integral. Então eu preciso contratar mais motorista para o transporte escolar, eu preciso contratar mais professor, eu preciso contratar mais monitor. Mas faço alerta que o Tribunal de Contas está atento para quem de fato está tendo tempo integral ou não. Inclusive já há relatórios no site do Tribunal de Contas referendando alguns municípios e outros não. Então tem que se ter essa atenção. Tá bom? Então, pessoal, vou passar agora as convenções, já expliquei para vocês, água, peito e café, e aí eu posso ter uma publicidade melhor, e vamos para o registro de candidatura. E aí eu faço um registro para vocês, que é o seguinte, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos. Após a convenção, o que ocorre? A convenção ela ocorre do dia 20 de julho a 5 de agosto. Depois da convenção, acabou a convenção. No dia posterior, eu já tenho que informar a ata da convenção. Com a informação da ata da convenção, eu já posso iniciar o meu registro de candidatura. E o que é que isso ocorre agora? Fazendo o meu registro, eu ganho um CNPJ. Com o CNPJ, eu posso abrir minha conta de candidato. E aí eu já posso pagar pelo meu material de campanha. Inclusive, eu já posso receber, só não posso colocar na rua. Se vocês notarem, os candidatos da doutor Marcos vão fazer as convenções dia 20 de julho, porque finalmente estou ouvindo o jurídico e contábil. Porque eles deixavam para o último dia, aí que o registro de candidatura, CNPJ, e que ia abrir a conta. E essa conta acabava sendo aberta depois do dia 16 de agosto. E aí a campanha já tinha começado, o outro já estava na frente. Com cartaz, com broche, com tudo na frente. E agora não. Dia 20 de julho vão fazer, faz o registro de candidatura, recebe o CNPJ e vão abrir a conta. Por quê? Onde é que está o problema? Não é no registro, que hoje é no Candex, é um sistema auto-intuitivo, dá para fazer rapidinho, tem na documentação tudo ok. Eu ganho meu CNPJ na mesma hora da Justiça Eleitoral, aí o problema está no banco. Banco nenhum tem interesse de abrir conta para vocês. Por quê? O dinheiro de vocês entra e sai no mesmo dia, na mesma hora. Então para ele não tem muito interesse. Ah, Welson, mas tem uma instrução normativa do Bacen que obriga eles a abrir. O Welson tem uma legislação eleitoral que obriga eles a abrir. Sim, eles vão dar prioridade para os outros meios com eles. Vai demorar a abrir a conta. Isso é normal. Isso não acontece agora em 2024, isso acontece desde 2008. Desde quando eu comecei a fazer campanha na minha vida, eu sei de problema com o banco. Então esse ano não vai ser diferente. Então quanto antes vocês tiverem o CNPJ de vocês, vocês têm como abrir a conta de vocês. E tem como ter o material gráfico de vocês.
Então, por isso que é importante você já decidir. Se quiser fazer dia 5 de agosto, não tem problema nenhum, é permitido por lei, mas que tenham isso em mente, tá bom? Welson, antes da convenção, o que eu preciso me preocupar com o edital? Eu preciso publicar o edital dizendo o lugar, qual é o partido e o que eu vou fazer nessa convenção. Eu vou escolher os candidatos para a eleição. E aí eu preciso ficar atento, não existe um prazo fixo para a publicação do edital. Eu preciso ficar atento ao estatuto do partido político. Teve um grande partido político agora, esse ano, que mudou o estatuto e botou que tem que publicar 15 dias antes. Tem outros estatutos que falam em 5 dias, tem estatuto que fala em 10, tem estatuto que fala em 20 dias. E o edital é documento obrigatório para a realização da convenção. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Dia 3 de julho, já que as convenções vão começar a partir do dia 20 de julho, vão atrás dos editais de vocês. Porque vocês têm que informar a data e é documento obrigatório. Sob pena da convenção não ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. O não reconhecimento da convenção pela Justiça Eleitoral, todos os candidatos ficam indeferidos, o registro. Então, fiquem atentos a isso. E, obviamente, quando definir a data, informem ao juiz eleitoral e informem a autoridade policial. Não é pedir permissão, não precisa ir lá despachar com o juiz, com o delegado, com o pessoal do quartel, é informar, para que eles tenham ciência se ocorrer algum problema, tá bom? É informar, é um ofício simples informando, a minha convenção do partido tal, vai acontecer em tal lugar, tal hora, ponto, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, se tiver mais perguntas, estou à disposição. Mas enfim, fiquei com algumas dúvidas. Quando o senhor falou da inteligência artificial, né, o uso ou não, aqueles disparos que a gente chama, são feitos por robôs, né? Tem a aquisição, a compra, o pagamento para que se faça esse serviço. Ele entra nessa obrigatoriedade de informar? Boa pergunta do Elano, porque ele fala o seguinte: Welson, esses disparos, os impulsionamentos no Instagram, os patrocínios pagos, eu preciso informar? Não preciso. Eu só preciso informar na prestação de contas que eu paguei para patrocinar e para impulsionar. Mas eu não preciso dizer que ali é inteligência artificial. Tá bom? Isso está no memorando assinado entre a Meta e o TSE. Fechado? Pessoal, eu estou deixando meus 3 livros aqui para o sorteio. Vou deixar com a doutora Valéria para ela sortear amanhã no final das palestras. Um abraço, pessoal. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.